Hello, hello, hello. Existe uma verdade que quase ninguém gosta de ouvir. Não é a falta de estratégia que destrói os planos financeiros, é a instabilidade interior. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que sustenta tudo que você construiu até aqui na série: disciplina emocional, espiritualidade prática e presença. Porque sem isso, qualquer plano vira só mais um projeto abandonado. Você já entendeu o jogo do dinheiro, saiu da corrida dos ratos, descobriu o seu custo de vida, montou um plano de transição, iniciou renda paralela, escolheu qual é o seu foco, eliminou o ruído. Agora nós chegamos no ponto decisivo da nossa série. Como sustentar esse caminho quando a emoção oscila? A maioria das pessoas pensa que o problema é o salário, é a inflação, é o governo, é o mercado. Mas o que mais destrói a construção financeira é a ansiedade, é a impulsividade, é a comparação, é aquele desânimo silencioso e o auto-engano. Não é um problema técnico, é um problema emocional. Disciplina não é fazer força, disciplina é criar estruturas para não depender do humor. Você não quebra um plano financeiro porque não sabe o que tem que fazer. Você quebra porque não está emocionalmente preparado para a demora. Jim Rohn sempre dizia: a disciplina pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. Aurélio, o grande estoico, nos ensinava algo essencial para quem busca ter autonomia. Você não controla o mundo, você controla a sua resposta ao mundo. E no dinheiro é exatamente assim. Você não controla as vendas, você não controla os clientes, você não controla a economia, você não controla resultados imediatos, mas você consegue controlar a sua constância, a sua organização, a sua ética, a sua rotina. O estoicismo te ensina a não negociar a prática por causa da emoção. Aqui entra um pouquinho do Eckhart Tolle com muita força. Ansiedade é a mente projetada no futuro. Quando você pensa, e se não der certo? E se eu perder dinheiro? E se eu estiver atrasado? Aí você, nesse ponto, você saiu do único ponto de poder real que você tem, que é o agora. Nenhum plano se constrói no futuro, ele se constrói em microações aqui e agora, no presente. A espiritualidade não é negar dinheiro. A espiritualidade é você alinhar intenção, ação e responsabilidade. Prosperidade saudável não nasce de carinho de serviço. Quanto mais o seu trabalho resolver problemas, gerar valor e ajudar as pessoas, mais natural vai se tornar o fluxo. Deus não sustenta projetos movidos apenas. Ele sustenta projetos que estão alinhados com crescimento, que estão alinhados com contribuição. Existe um ego espiritual disfarçado que te diz: eu não me preocupo com dinheiro. Mas, no fundo, muitas vezes, é medo de assumir responsabilidade. Espiritualidade madura não rejeita estrutura. Espiritualidade madura organiza a vida. Você não constrói independência financeira para ser feliz depois, no futuro. Você constrói independência financeira aprendendo a viver melhor durante o processo. Presença é estar inteiro no que você está fazendo hoje, no que você está fazendo agora. Mesmo quando a renda ainda está pequena, mesmo quando o projeto ainda é frágil, mesmo quando o resultado ainda não veio. Disciplina não serve apenas para gerar dinheiro. A disciplina serve para proteger sua mente. Quando você tem horário para trabalhar no seu novo projeto, quando você tem controle financeiro mínimo, quando você tem uma rotina diária clara, você diminui drasticamente a ansiedade, a culpa, a sensação de desorganização, a autossabotagem. Quando você organiza o externo, você regula o caos interno.
Não existe espiritualidade verdadeira sem desconforto, porque crescer vai doer. Ficar pequeno é confortável. Crescer vai exigir que você saia daquela identidade antiga que você carregava. Independência financeira não vai mudar só a sua renda, ela vai mudar a sua forma de pensar, ela vai mudar a sua forma de se posicionar, ela vai mudar a sua forma de dizer não. Durante os próximos 7 dias, você vai praticar apenas três coisas. Primeira coisa que você vai praticar nos próximos 7 dias: presença financeira. Antes de você fazer qualquer gasto, você vai parar 5 segundos e vai se perguntar: isso está construindo ou está adiando a minha liberdade? A primeira coisa que você vai fazer é isso. Sempre antes de gastar com qualquer coisa, você vai parar, respirar e se perguntar: isso que eu vou fazer agora está construindo ou está adiando a minha liberdade? Segunda coisa que você vai fazer, você vai definir um horário mínimo semanal para o seu projeto de renda paralela, mesmo que seja 30 minutos, mas não negocie. A partir do momento que você definiu quanto tempo você vai trabalhar no seu novo projeto, você vai trabalhar esse tempo no seu novo projeto, sem negociar. E o terceiro ponto, que é a observação emocional. Você vai anotar em que momentos a ansiedade tenta sabotar essa sua constância. Sem julgamento, não julga, só consciência, só crie consciência que aquela ansiedade está tentando sabotar a constância de você trabalhar no seu novo projeto. Você não precisa se tornar rico primeiro para se tornar disciplinado. Você precisa se tornar disciplinado para sustentar qualquer prosperidade. E assim a gente começa o nosso dia de hoje aqui no Aplicando Teoria em Ação. Eu sou Noel Montoril, falando aqui diretamente de Arraial da Ajuda, sul da Bahia. E agora nós vamos sair daqui diretamente para Minas Gerais. Eu estou vendo ele ali na telinha. Estava com saudade de ver você com essa câmera ligada, rapaz. Há tanta beleza no início da manhã que quando eu não vejo sua câmera ligada, não dá para a gente começar bem o dia. Então vamos diretamente. Não sei se ele está em Birité, parece que não, está uma paisagem diferente ali, mas vamos lá diretamente conversar com o nosso amigo querido Magno Vieira. É com você, lindão. Está na fazenda ali, ó, coisa linda. Como é que você tá, lindão? Tudo bem, pessoal? Prazer. Magrão, falando diretamente aqui de Brita. Tô na casa da minha filha hoje, cara. É gostoso aí, velho. Vista linda aí, você mostrou pra gente. Ó, Noel, olha isso aqui, cara. É no mesmo condomínio que eu moro. Deixa Mostra aí eu pra gente. tentar virar aqui. Ah, vou conseguir virar. Olha só que lugar gostoso, cara. Cara, o dia que a gente marcar, a gente vai vir aqui fazer um churrasco, tá? Mesmo que tenha mais pessoas, não tem problema. Minha filha é super de boa, meu genro maravilhoso. No mesmo condomínio que eu moro. Ele Delicioso tá com aí. alguns desafios esses dias, porque tinha duas empregadas, tá com duas bebês novas, e uma saiu e logo nos dias, a outra 45 dias de fez uma cirurgia, 45, então ela está 100% sem empregada. Então a gente está Nossa. direto aqui ajudando. Mas vamos lá. Noel, administração financeira, cara. Controle emocional. É a coisa que eu mais amo falar. Cara, o autocontrole emocional, que é o ACE, em relação à administração financeira, é absurdo. Detalhes importantes. Primeiro, que isso é o meu entendimento. Estudo, tal, isso é eu. Primeira coisa que vem na administração financeira, e que a gente fala muito aqui, é a gratidão, cara. Cara, as pessoas não agradecem pelo carro que tem e tá procurando o próximo carro. Não agradece a moto que tem, já está procurando o próximo carro e deixa de agradecer por aquilo que tem. Autocontrole emocional, pensar para enfiar um cartão.
para gastar. Cartão, eu sempre falo com todas as pessoas do meu meio de relacionamento que quem não tem o autocontrole emocional para usar cartão, não pode ter cartão. As pessoas se enrolam financeiramente e sempre eu falo o seguinte, olha, entrou no supermercado com um cartão de crédito de 500, se está lá precisando de R$ 100 de alimento ou o que for, vai comprar. Se tem só R$ 100, vai comprar R$ 100. Se entra com o cartão, vai comprar 200, 300. E aquele 200, 300 vai vencer, cara. Então, não tem o autocontrole emocional para ter a possibilidade de ter um cartão. Isso aí foge do autocontrole. A emoção, ela vem de dentro para fora. E se nós não tivermos a gratidão e o controle para despesas, vai lá, compra algo pela emoção. Tem condição de comprar um carro de 60, 70, quer comprar sempre a mais. Um de 80, um de 100, e aí vai lá e enfia-se na dívida. Não tem condição de pagar um aluguel de 2.000, tem condição de pagar um de 1.500, mas vai lá e aluga uma casa de 2.500, de 3.000. Eu, por exemplo, quando as pessoas, às vezes, fica assim, eu falo, cara, vai começar o nosso negócio. Não vou olhar uma loja na avenida, acha que passar carro, passar gente é que vai trazer pessoas. Não. É o estudo, é o tempo que você falou. A pessoa não tem paciência para esperar o tempo e ali se enrosca. Faz as coisas por impulsão, querendo fazer algo sem pensar, sem aquilo que toca no coração, e aí a coisa destrambela para o outro lado. Minha contribuição nós iremos para onde? Deixa eu ver. Serginho está aí. Dinho, tô com saudade de ouvir você, meu querido. Solta esse microfone aí. É. Olá, Serginho. Abraço, pessoal. Bora, bora evoluir. Sérgio Mendes, isso aqui de Cesarilândia, interior de São Paulo. Faz 3 dias uma chuvinha maravilhosa aqui, né? Gratidão a Deus por isso. Isso torna o mundo mais próspero, né? Já que faz muito tempo que não acontecia isso, né? E gratidão por estar aqui com vocês. E realmente eu tenho acompanhado, né? Não presente aqui nos eventos esses dias aqui, nas 6 horas da manhã, mas tenho acompanhado vocês nas redes sociais, né? E é muito bacana até ver todo esse processo de desenvolver, né, as nossas capacidades através daquilo que ouvimos, daquilo que já aplicamos como conhecimento que já temos, né? E isso fala muito da nossa identidade, né? Ela precisa ser, a identidade é necessário que ela venha antes, né, do resultado em si, mesmo porque para você ter disciplina, o resultado da disciplina, ele precisa ser praticado ali no dia a dia. Você precisa realmente acreditar naquela situação para que as coisas realmente aconteçam. E quando ganhamos essa confiança, isso significa que entender que a prosperidade em si, a prosperidade financeira em si, ela não é o evento, mas sim aquilo que o estado mental que mantemos, né, por tempo, que a prática ele faz com que traga a disciplina, a prática faz com que você acredite em você. Eu particularmente o Noel, o Magda falando na questão do cartão de crédito, né? Eu fui uma pessoa que algumas vezes me ferrei com o cartão de crédito. E sempre quando, dentro daquilo que eu fazia, eu fugia dessa situação de não ter um cartão, de quebrar cartão, eu não conseguia ser bem sucedido diante dessa situação, porque era algo que me faltava. Isso eu estou dizendo particular, tá? Tem pessoas que precisam realmente fazer esse processo por um tempo para poder adaptar isso. Hoje eu tenho um limite extraordinário em cartão de crédito, mas dentro de um gerenciamento eu praticamente não uso. Mas para mim é importante ter, porque por muito tempo aquilo foi uma tortura para mim. Olha só o poder da disciplina que a gente gerencia diante de uma situação. E
ao entender esse processo, eu comecei a mudar as questões da minha vida, né? Mudar a forma de pensar, mudar os eventos que aconteciam na minha vida, mudar a lente, né? Olhar de uma outra forma para que eu pudesse realmente aplicar aquilo que eu desejava, porque a ansiedade ela vem, principalmente eu vejo assim, né? Eu venho de uma situação, de uma origem bastante humilde financeiramente. Então, o desejo de comprar o desejo daquela criança de comprar coisas que não podia na época, ele aparece a todo momento. E aí vem a questão do se perguntar, né? Acho que o Noel ou o Magri comentou, né? Você dá aquele tempinho, pergunta se aquilo vai ser realmente, né, agregado valor para você nesse momento. E o que faz as pessoas se perderem diante dessa situação nada mais é do que essa ansiedade desenfreada, né? Que tem muito a ver com a questão da espiritualidade, que você não tem controle da situação e você achar que merece aquilo que você não pode ter ainda. Porque se você tiver uma boa administração, tiver um nível de consciência elevado, estar disciplinado, você vai perceber que é isso que você tanto deseja agora vai fazer um sentido muito grande na vida. Em muitos momentos, quando fala em administração financeira, eu uso um exemplo meu. Eu gosto muito de usar coisas que eu vivenciei, porque eu aprendi com isso. Eu queria, na época, quando um adolescente, né, tinha uma marca de calça, né, chama Transport. Era o sonho do jovem. Talvez muitos lembram dessa marca. Nem sei se existe hoje ainda. Era o sonho comprar uma calça dessa, mas a calça valia, sei lá, na época, 4 vezes o salário que eu ganhava. E realmente eu fiz por comprar a calça. E quando eu cheguei na loja, eu olhei para aquela situação e falei assim, cara, eu não preciso disso agora. E aí sim, esse é o verdadeiro aprendizado. E na verdade, não era a calça que eu queria, era a condição. Era olhar para aquela situação e falar assim, não, agora eu posso comprar, mas eu não vou comprar. E, teoricamente, você dá um nó legal na mente, né? Porque daí a mente fala assim, pô, mas você fez tanto esforço para isso e agora... E aí você começa a entender um outro lado, que a mente começa a projetar aquilo que você realmente deseja, porque você começa a pensar diferente diante das situações, porque o processo em si já começa a acontecer dentro de você. E então os resultados começam a aparecer. E aí vieram grandes coisas a partir disso. Por mais simples que tenha sido essa situação que eu vivenciei, foi um aprendizado muito grande de disciplina e sem comparação, porque o meu amigo tinha, eu também tinha que usar. Então, são pequenos detalhes que fazem essa junção acontecer do jeito que tem que ser. E recentemente eu tenho feito planejamentos extraordinários e as coisas têm acontecido no momento certo, sem sacrifício. E aí vem o outro lado, não vou dizer sem sacrifício, o sacrifício ele existe, mas existe de uma forma satisfatória, porque ele é compensador. Vale a pena eu ter que fazer, quando eu falo ter que fazer, eu não estou falando mais de escassez, eu estou falando fazer algo. Por exemplo, eu tenho um negócio que daqui a pouco eu vou ter que sair na chuva para fazer isso acontecer. Então, por 2, 3 horas, eu vou ter que sentir que eu vou me molhar. O que que isso faz? Aí vem toda aquela questão da preparação, que é o quê? Uma boa alimentação, se precaver diante das situações. Nós temos isso, nós temos acesso a isso. Para quê? Para que eu não pegue um resfriado, para que as minhas crenças de que molhou vai dar gripe, eu não passe por esse processo, porque a minha mente está adequada àquilo que é necessário fazer naquele momento. Fazer o que tem que ser feito. Então, todo esse processo ele é um amadurecimento. E esse estudo, hoje já está no 11º, né? Vem fazendo todo o método de constância que a gente pode desenvolver na nossa rotina. E o que realmente fica diante dessa situação? Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? E, na verdade, o dinheiro ele é uma consequência da disciplina que você gerenciou, daquilo que você estipulou que é importante para você, ou daquilo que é mais importante naquele momento para você. E aí vem todas as consequências de resultado. Você é merecedor daquilo que você tem hoje. E se você não tem esse resultado ainda, significa que você está no processo, se você manter a disciplina que você criou. Então, quando tratamos isso com simplicidade, nós realmente entendemos a grandiosidade que temos dentro de nós e que pode ser aplicada
individualmente, aqui, coletivamente, com a história de cada um, e aí vem tudo aquilo que desejamos, né? A prosperidade financeira. E ela vai ser limitada a alguma situação? Não, só se você limitar a sua disciplina. Qual é o valor que me agrega? Aí depende daquilo que você realmente deseja. Para muitos é um valor, para outros, e tudo se resume ao quê? A uma identificação de comportamento que você gerencia através da sua mente e através do resultado que você deseja, fazendo o que você tem que fazer na sua rotina. Então, Deus nos presenteia todos os dias com oportunidade e a nossa mente nos conduz, trazendo a questão da espiritualidade que nos envolve a todo momento, para que você possa realmente alcançar o resultado que você tanto deseja. E é isso. Bora evoluir, fazer o que tem que ser feito e vamos para onde? Ô, Serginho, tava com saudade de te ouvir. Priscila Soares. Bom dia, vou dar aqui minha opinião. E é incrível também o percurso da vida no sentido de que nós nascemos, né? Então a gente vai evoluindo, a gente quer viver os momentos, assim como você disse, e a gente acaba se perdendo mesmo no percurso, porque a gente não foi criado aprendendo educação financeira, também não nos ensinaram, não fomos criados para isso. Então a gente vai aprender o quê? Com as questões do dia a dia. E aí a gente se perde mesmo nas finanças, né? Eu já me perdi várias vezes. Só que quando você pensa onde você quer estar, aí você fala, meu, eu preciso tomar uma decisão. Então é quando você vai atrás da informação para você poder reorganizar a sua vida, reorganizar a sua situação financeira, para você poder crescer, senão você não cresce, você fica estagnado, né? Se você não tem nome, você está estagnado, ninguém se importa. Outra, não pense que você vai ter um amigo que vai te emprestar dinheiro. Pode ser raramente alguém que vai te emprestar alguma coisa, até mesmo porque quando você às vezes empresta, que já aconteceu de eu emprestar, ou fazer fiado, as pessoas não te priorizam na hora do pagamento. Então, assim, que as pessoas possam se reorganizar sozinhas e se virarem, porque se a gente fica com dó, as pessoas não têm dó na hora que elas têm que te devolver. E às vezes você empresta aquilo que você não tem, né? Porque eu, pelo menos, eu não tenho dinheiro armazenado. Então, não tem como ficar emprestando. Aqui eu conto com aquilo, né? A gente trabalha para pagar as contas, né? Ainda estou na corrida dos ratos. Então, é isso. Mas a vida é tão espetaculosa que a gente mesmo se reorganiza várias vezes para que a gente possa conquistar nossos objetivos. Então, a gente possa ter disciplina para não precisar passar por isso. Mas isso faz parte da vida. E ela mesma nos organiza novamente. É incrível. Essa é a minha contribuição. Bom dia. Então, Pri, mais alguém? Delma, você, minha amiga. Pois é. Duas coisas chamaram a atenção nesse momento, e principalmente no que o Noel falou. E eu estava estudando sobre isso, assim, Noel, sobre o que eu vou falar agora. Uma sobre a clareza mental, a clareza de saber, porque não adianta a gente estudar e não pôr em ação. Então, tem que saber que a gente tem que ter a clareza do que a gente quer, né? E escrever sobre essa clareza mental. Hoje eu estava ouvindo sobre, a gente fala tanto em clareza mental, o que eu quero, mas ele fala que a clareza mental é saber o que se quer e não de forma vaga. Por isso que tem que ser escrito, né? Porque escrever tem um efeito curioso na mente, que quando a gente escreve algo, a gente transforma aquele pensamento em algo concreto. Então, não tem por onde escapar. Isso é em tudo, seja no financeiro, seja no pessoal, seja no profissional, em tudo. Mas no financeiro isso é bem, bem relevante. Outra coisa que eu assim, também me chamou a atenção, né, foi sobre que ele disse assim, antes, a mente deve estar preparada para a demora. A gente trabalha muito essa questão do curto prazo e longo prazo. A maioria das pessoas, elas trabalham muito sem pensar no longo prazo. A gente aqui na Herbalife a gente passa por isso, né? Que geralmente as pessoas que não têm essa clareza mental, que não são disciplinadas e que elas não trabalham a longo prazo, elas acabam desistindo, elas acabam saindo. Então, a gente tem que ter, no financeiro, é a mesma coisa. Então, tem que estar preparado. Por isso que a gente é incrível, né? A mente, ela tem que estar disciplinada, ela tem que estar
com essa visão clara e tem que estar preparado, porque não é logo que a gente começa a investir e que os frutos vêm. Era isso, sobre a clareza mental e sobre estar preparado para a demora, como você falou. Bom, amiga. Mais alguém que queira contribuir? Rejane? Oi, bom dia, né? Rejane, aqui de Milho Verde Cerro. Então, eu acho, né, que esse processo é um processo muito interessante. E eu acho que a gente, ao se controlar, é muito importante para tudo, porque o que que acontece? E não é só financeiramente, é na vida mesmo, é com a família, é saber. Porque quando a gente sabe o que quer, a gente sabe onde a gente vai chegar. E se a gente não sabe, qualquer coisa vai servir. Então, ter uma agenda mesmo, ter horários, porque isso é importante para tudo, é disciplina, né? É saber, é gastar consciente o dinheiro, e mesmo que às vezes vai gastar com alguma gulosema, mas saber o que está fazendo. Porque a gente também, né, é ser humano, todo mundo está aqui para isso mesmo, para aprendizado, porque também a gente, às vezes, priva a gente de muita coisa e esquece que a gente tem que viver o processo ali e então isso é muito grato, isso é muito, muito, muito mesmo, porque isso é muito importante, né? E estar tá consciente do que quer. Eu falo muito, né? Quem sabe o que está fazendo vai chegar onde quer. E quem tem um sonho muito grande, o desafio se torna pequeno. Então vai passar e tudo vai passar. Então, assim, é ter essa consciência mesmo, é aprender, é ser humilde para poder estar ouvindo, porque às vezes a gente perde a humildade. Então, tipo assim, ninguém é melhor que ninguém em nada, se for ver, quando a gente pega e olha. E se a gente tiver a humildade de ouvir, a gente vai fazer menos cagadas na vida, se for ver. Eu acho que de Miron, que Eduardo Salazar fala muito isso de pouco a pouquinho, mas fazer sempre. E estar consciente, porque essa consciência é que vai fazer a gente pegar e saber o que, que a gente está fazendo. Porque nós somos as nossas melhores vigias o tempo inteiro, não tem ninguém que tem que ficar vigiando, é a gente que vigia a gente. Então, e a gente fazendo essas coisas, não vai ter como errar. E se errar, vai sair o mais rápido possível do erro. Porque né, quem nunca fez uma compra por impulsividade? Eu acho que não existe. Porque para poder a gente aprender, a gente passa para a fase do aprendizado. Porque é que nem quando a criança não sabe amarrar o cadarço, ela aprende porque as outras estão lá amarrando. E ela vê e ela fica com vergonha. Então, é um aprendizado constante. E é a consciência. Então, assim, é não deixar se sabotar, realmente ver o que está fazendo. Ah, isso aqui vai trazer algo de bom para quem? Para mim, só para mais pessoas. Porque quanto mais pessoas a gente ajudar, mais consciente a gente está, melhor vai ser a vida e mais fácil a gente vai se organizar. Eu tenho certeza disso, sabe? Então, assim, e hora a gente vai ser aluno e hora a gente vai ser professor. E a vida é assim mesmo. E não esquecer de perder a humildade, ter disciplina, né? E uma agenda boa, porque a canetinha ajuda a gente muito. Da minha parte era tudo isso e vamos para onde? Ô, amiga. Vamos fazer um fotinho, gente, para a gente registrar o momento doido de hoje? Delma está querendo falar mais aí, não, Delma? Vamos abrir as fotinhos só para a gente registrar esse momento. Tudo bem, Mary. Claudia ali com seus coqueiros ao fundo também. Claudia é o meu coqueiro ali, ó, na praia. Maria do Carmo. Tenho coqueiro também aqui em casa. Ué. Todo mundo. Sorrisão. 3, 2, 1. Registrado. A Pri até botou uns coraçõezinhos ali, saindo ali. Ficou bonito aqui na foto. Pode falar aí, Del. Noel. Não, é isso, Noel. Engraçado. O que foi que eu fiz para você achar que eu queria falar, Noel? Bom, mas aqui eu achei interessante, eu encontrei o amigo falando sobre que ele tem sobre cartão de crédito, né? Que bom isso, porque vocês viram que então é só uma questão de disciplina, porque eu também é difícil encontrar uma pessoa o que ele não é manifestou aí, porque eu também tenho vários, e eu tenho aquilo como um crédito que eu preciso a qualquer momento. Então, eu acho que a gente aqui é isso também que pode trabalhar, né? Não só demonizar, para mim é assim, né? Não demoniza o cartão, mas você ter a disciplina que você pode estar ali, né? Com o teu cartão, claro, te dá um crédito de isso, está lá. Agora, você é que tem que saber o momento que você pode usar, para que usar, com toda essa clareza que a gente vai aprendendo aqui. Então, achei muito legal. Eu encontrei um que também
tem esse mesmo, chegou lá. Mais uma vez, é muito mais um controle emocional do que um controle financeiro, né? Exatamente. Noel, só destacando uma frase que eu anotei aqui, e eu achei bem interessante e para mim fez total sentido aqui diante daquilo que nós estamos estudando aqui, né? Resultados financeiros são o reflexo visível de decisões invisíveis que uma mente disciplinada toma todos os dias. Exatamente Bom, isso. Forte essa frase, hein? Repete aí, Serginho. Resultados financeiros são o reflexo visível das decisões invisíveis que uma mente disciplinada toma todos os dias. perfeito. Vou colocar lá no grupo lá. Isso, coloca no grupo que esse pensamento resume tudo do capítulo de hoje. Numa frase, está explicando tudo aí. Perfeito. Os últimos minutinhos, alguém mais quer contribuir para o dia de hoje? Foi uma, foi duas, mais alguém? Não? Então, galera, só para a gente finalizar então o raciocínio e a gente se preparar para o nosso último capítulo. Dinheiro é consequência, caráter é fundamento, e presente e a presença é o solo que a gente deve pisar todo dia. No próximo e último episódio dessa série, nós vamos transformar tudo isso que a gente falou em um plano real de vida, um plano simples, possível e que seja mensurável, né? Então, a gente está chegando ao final dessa série da independência financeira, foram 12 capítulos, a gente viu muita coisa. Então, no último capítulo da série, na próxima terça-feira, espero vocês todos lá para a gente fechar com chave de ouro essa sequência e a gente dar seguimento nos nossos estudos do Aplicando Teoria em Ação. Então, façamos um dia extraordinário. Namastê para todos vocês. Divindade que habita em mim, saúda a divindade, o Deus que habita em você. E nós somos imagem e semelhança de Deus, então nada pode com a gente, desde que a gente acredite, que a gente haja, que a gente faça. Um beijo no coração de vocês e até o próximo encontro da Aplicando Tchau, Ação. tchau. Grande abraço. Valeu, Tchau, tio. tchau. Até a próxima. Gratidão.